O tema dessa palavra que o Espírito de Yahushua tem colocado no meu coração, ou Yahushua, como alguns preferem, é maior inimigo da humanidade. Você sabe qual é o maior inimigo da humanidade? Será que o maior inimigo da humanidade é Satanás? Concordamos e colocamos também uma ressalva, em parte. O maior inimigo da humanidade não é totalmente Satanás. Ele é o maior inimigo da humanidade, mas não é totalmente o maior inimigo da humanidade. Será que o maior inimigo da humanidade é terrorismo, com as suas mais variadas formas de agressividade? Também não. Eu acho que o maior inimigo da humanidade também não é o terrorismo, embora saibamos perfeitamente do grau de periculosidade em que o terrorismo hoje se encontra no mundo. E quem é defensor do terrorismo, sem dúvida alguma, faz parte da lista dos procurados e também inimigo da humanidade. Mas ainda eu acho que o terrorismo, apesar de ser uma tragédia que nós já conhecemos, através dos meios de comunicação, acompanhamos quase que diariamente a atitude terrorista, ainda não é o pior inimigo da humanidade. É um inimigo da humanidade, mas ainda não é o pior. A exemplo de Satanás, que é o inimigo da humanidade, mas ainda não é o pior inimigo. Note bem. Vamos ao terceiro exemplo. Será que o maior inimigo da humanidade é o comunismo, com as suas mais variadas formas também de cercear, de tentar impedir o sagrado direito de escolha de cada cidadão? Diante dessas três perguntas, diante dessas três opções, quem você acha que é o maior inimigo da humanidade? Vou lhe falar agora e gostaria que você guardasse muito bem e até convidasse outras pessoas para assistir essa gravação, o máximo possível. Eu vou lhe falar quem é, de fato, o maior inimigo da humanidade. Estou me esquecendo daqueles que dizem também, maior inimigo é você mesmo. Já ouviu falar isso? Você, o homem, o maior inimigo dele é ele mesmo e tal, e vai por aí fora. Mas também não é o maior inimigo da humanidade, o ser humano. Vou te mostrar quem é o maior inimigo da humanidade. Sabe quem é? Sabe o que é? Religião. Religião. Inclusive vem lá do religare, né? Tem até outra expressão no latim. Religião é o maior inimigo da humanidade, maior inimigo de todos nós, sem exceção, que vitima, sem dúvida alguma, aqueles que não levam a sério, os seus efeitos nocivos, que não levam a sério. Aliás, religião definida aqui pelas Escrituras é a religião pura e imaculada para com o nosso Criador, e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Que diferença, né? Quando se fala de religião, uns acham que religião é igreja tal, denominação tal, filosofia tal, ideia tal, seita tal, cada um tem uma. Muitas vezes perguntam para mim também, qual é a sua religião, ou qual a sua igreja, né? Muito comum, né, essa pergunta. Maior inimigo da humanidade
fique sabendo de uma vez por todas que chama-se religião. Religião. A religião, embora nós saibamos que Satanás é o inimigo mortal da humanidade, ele se serve dela. Ele se serve dela. Portanto, a religião é, sem dúvida alguma, uma tragédia para os povos. O início das civilizações, nós sabemos perfeitamente, qualquer estudioso sabe, que a prestação de culto, de adoração era monoteísta, não é mesmo? Esse politeísmo idólatra veio com o decorrer dos tempos, dos anos. E se espalhou de tal maneira que o mundo hoje tem tantas modalidades religiosas, a preferência e gosto de cada um. Tem até os chamados seguidores de Satanás, que preferem seguir a Satanás, inclusive testemunhando a existência do Criador, né? Tudo que o inimigo tenta fazer acaba reforçando a nossa convicção da existência do Criador, não é mesmo? Então, tem os satanistas, quando dizem que seguem Satanás, estão admitindo a existência do Criador, né? Estão fazendo uma propaganda indireta daquele que é soberano. Mas vamos focar mais no assunto. O início dos povos, portanto, a prestação de culto era monoteísta. O politeísmo idólatras espalhou aí pelo mundo afora. Dezenas, centenas, milhares de seitas, de religiões, de denominações, de líderes, né, que têm aquela facilidade de expressão e que conseguem até manipular massas inteiras. E com isso, o que aconteceu? As pessoas perderam o foco, perderam a visão de um relacionamento direto com o Altíssimo e começaram a invocar as coisas. Agora presta atenção que eu vou lhe dizer. Todos nós somos seres espirituais. Temos corpo, alma e espírito. Inclusive as comparações para exemplificar a triunidade que nós cremos. Você é corpo, alma e espírito, mas uma só pessoa. Não é mesmo? O indivíduo, por ser espiritual, muitas vezes ele diz que recebe um milagre de determinadas coisas. Eu tenho aqui na minha frente, está ali encostado na parede, uma vassoura, né? Se a pessoa espiritualizar aquela vassoura, note bem o que está sendo falado, viu? Ele está com uma dor de cabeça, um problema, ele vai invocar ali, através da vassoura, o milagre. Agora, isso é tão maléfico, que pode ser praticado das mais variadas formas que você imaginar na sua cabeça, porque o homem é espiritual. Então ele cria o seu Deus, entre aspas, né? E Deus aqui é Deus mesmo, né? Ele cria a sua crença, agarrado ali a um ídolo, uma imagem, a um patuar, a uma superstição qualquer, e diz que recebeu, e que recebe algum tipo de milagre. Milagre, entre aspas, porque o homem é espiritual. Então, nesse desvio de conduta no relacionamento verdadeiro, nasceu então o pior inimigo da humanidade. Merece até um fundo, né, musical daquele. A religião. A religião. E aí nós temos inclusive os espertalhões da fé, né?
espertalhões da fé. E cobram a peso de ouro, peso de grandes somas em dinheiro, os milagres que tanto a humanidade carece e que são oferecidos gratuitamente quando nós nos relacionamos direto com o nosso Salvador amado. Religião, meu amigo, não é um sistema. Religião já foi explicado, definido aqui, inclusive vem lá do latim, do religare, visitar os órfãos e as viúvas das suas necessidades e o quê? E assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É uma surpresa, né? Essa definição de religião é uma surpresa para muitos. Porque quando se fala de religião, fala da igreja tal, denominação tal, disso, aquilo outro. Esse texto escritural, por exemplo, surpreende a muitos, mostrando que religião não é nada disso do que se pratica por aí afora. Nosso Salvador amado, portanto, não é um sistema, não é um método religioso. Ele evocou um direito que só a ele pertence e disse o seguinte: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a majestade afirma. Ele é também o único mediador. Então o que acontece? Além de nós termos esses desvios todos, há também inversão de valores. E o homem passa a se relacionar mais com as coisas, com os métodos, com as regras, conforme diz a palavra, regras e mais regras, posto que queirás viver de regras. Então passa a ter um relacionamento com regrinhas, métodos, para se chegar ao Salvador. Ligaram aqui para casa outro dia dizendo que era Caminhos para Jesus. Embora o nome do nosso Salvador não tenha a sua abrangência original, eu fiz ver aquela pessoa que não existe caminhos para se chegar ao nosso Salvador. Que no caso ela tratava de Jesus. Mas que ele é o próprio caminho. A verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio dele. Então, o maior inimigo da humanidade continua sendo, em nossa época, e até a vinda do nosso Salvador amado, justamente para que façamos a distinção do que é certo e errado, no joio, no trigo. Vai continuar sendo até a volta do nosso Salvador amado, a religião vai continuar sendo o inimigo mais perigoso. O inimigo mais perigoso da humanidade. Pior inimigo da humanidade. A prática, note bem, grave bem, se puder escrever, para não esquecer. Todos os procedimentos de amor ao próximo, de boas obras, pregação da palavra e uma infinidade de outros sintomas são consequência do nosso relacionamento, em primeiro lugar, com o nosso Salvador amado. Efésios 2,8 define bem isso. Porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. É um dom de Yahuwah. Aí vai no versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Yahushua para as boas obras. Uma consequência. Tiago também nos ensina que o indivíduo diz que tem fé, mas não tem obra, né? Incongruente, né? Uma coisa não está bem concatenada, não está havendo uma incoerência nesse sentido. Mas o que se pratica hoje é o contrário. Tenta-se fazer algo para se chegar a ele, ao nosso Salvador, quando deveria, na prática verdadeira,
Conforme ele disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Deveríamos estar primeiramente nele para que produzamos os frutos para a vida eterna.